Que a paz do Cristo te abrace agora e que a luz dos Espíritos amigos toque teu coração com sabedoria. Você já sentiu que percebe coisas que os outros não percebem? Já teve intuições tão fortes que te salvaram de situações perigosas? Ou acordou com a sensação de que alguém que já partiu te visitou durante a noite? Tem algo acontecendo em você. Algo que talvez não tenha nome ainda, mas que já foi sentido profundamente. E hoje você vai descobrir se é o que estou pensando. Porque há sinais claros, sintomas espirituais que Chico Xavier conhecia muito bem. Ele sentia todos eles desde criança e dizia que quando esses sintomas aparecem juntos não há mais dúvida. A mediunidade está aflorada. Mas tem um sintoma que Chico considerava o mais importante de todos. Um sinal que, quando aparece, confirma que você não está imaginando nada. E esse eu vou revelar só no final deste vídeo, porque ele pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Neste vídeo, vamos destrancar os segredos espirituais por trás desses sintomas que tanto confundem. Vamos entender por que você sente o que sente. E, principalmente, vamos descobrir o que fazer com isso. Porque a mediunidade não é castigo, não é loucura, não é imaginação, é responsabilidade, é chamado. E quando você entende isso, tudo muda. Então, antes de seguirmos, faça uma coisa por mim. Escreve aqui nos comentários sua cidade e a palavra desperto. Quero saber de onde essas almas sensíveis estão nos assistindo. Vamos formar uma rede de luz pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E fique comigo até o fim, porque o sintoma mais importante está guardado para o final. E quando você descobrir qual é, vai entender muita coisa sobre sua vida. Vamos começar. Desde criança você sempre foi diferente. Percebia o que não foi dito. Sentia quando alguém estava mentindo. Captava tristezas invisíveis no ar. E muitas vezes te chamaram de sensível demais, de exagerado, de dramático. Disseram que você precisava parar de inventar coisas. Mas você não estava inventando. Você estava percebendo. Chico Xavier era assim. Aos 5 anos conversava com a mãe que já havia partido. Via espíritos na sala de casa. Sentia presenças que ninguém mais sentia. E no começo teve medo. A família não entendia. Alguns achavam que ele estava doente, outros que estava possuído. Mas com o tempo, com estudo, com orientação espiritual, Chico compreendeu. Aquilo não era doença. Era sensibilidade espiritual latente. Era mediunidade pedindo para ser compreendida. O Espiritismo nos ensina que isso não é desequilíbrio. Não é fragilidade emocional. É uma antena da alma que capta vibrações que a maioria ainda não consegue perceber. Você não está louco, você está desperto. E essa percepção aguçada, quando bem educada, pode se transformar em canal de luz para muitas almas que precisam de ajuda. Mas calma, porque esse é só o primeiro sinal. E os próximos vão te fazer entender ainda mais o que está acontecendo com você. Aguarda. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já soube de algo antes que acontecesse? Quantas vezes teve certeza absoluta de uma coisa sem saber explicar o porquê? Isso não é sorte, não é coincidência, é intuição mediúnica. E tem uma história que ilustra perfeitamente isso. Chico Xavier estava caminhando pela rua numa tarde comum. De repente, sentiu uma intuição fortíssima de mudar de calçada. Não havia motivo aparente. Mas a voz interior foi tão clara que ele obedeceu. Segundos depois, um objeto pesado caiu de um prédio exatamente onde ele estaria. Se não tivesse mudado de lado, teria sido atingido. Isso não foi sorte. Foi seu mentor espiritual, Emmanuel, protegendo-o através da intuição. E você já passou por isso também. Talvez não de forma tão dramática, mas já sentiu aquele aperto no estômago que te fez cancelar uma viagem. E depois descobriu que evitou um acidente, ou aquela certeza de que alguém ia te ligar. E segundos depois o telefone tocou, ou aquele pressentimento sobre alguém, e você estava certo. O Espírito Emmanuel, em mensagens psicografadas por Chico Xavier, ensina que a intuição é a voz da consciência espiritual. É uma forma sutil de orientação dos bons espíritos que se manifesta antes de qualquer fenômeno ostensivo.
Antes das visões, antes dos sonhos vívidos, antes de qualquer outra coisa, vem a intuição. Ela é como um sussurro espiritual, um aviso interno, uma certeza sem explicação lógica. E quando você aprende a confiar nela, ela se torna um guia poderoso. Mas atenção, Chico sempre orientava: confie nos seus pressentimentos, mas não os confunda com seus desejos. Porque a verdadeira intuição não vem do ego, vem do espírito. Ela não pede, ela apenas mostra, não exige, ela apenas alerta. Se você tem intuições que se confirmam constantemente, anota isso, porque é um dos sinais mais claros de que há algo espiritual acontecendo em você. E se esse sintoma já te fez reconhecer algo em você, espera, porque o próximo vai te surpreender ainda mais. Você já acordou de um sonho tão real que ficou confuso, que parecia ter vivido outra vida? Já sonhou com alguém que partiu e acordou com a sensação de que não foi apenas um sonho, mas um encontro verdadeiro? Pois é, não foi imaginação. Durante o sono, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo físico e vagueia pelos planos sutis. Isso não é fantasia. É fenômeno espiritual real estudado e explicado pela doutrina espírita. Nas obras do espírito André Luiz, especialmente em Nos Domínios da Mediunidade, é explicado que o espírito, ao dormir, afasta-se parcialmente do corpo e pode vivenciar experiências reais no plano espiritual. E essas experiências ficam impressas na memória da alma. Ao despertar, trazemos essas impressões conosco. Por isso alguns sonhos são tão intensos. Por isso algumas imagens parecem mais reais do que a própria realidade. Porque elas são reais. Deixa eu te contar uma coisa que acontecia com Chico Xavier. Ele sonhava constantemente com Emmanuel. Conversavam em jardins espirituais. Recebiam orientações de mentores superiores. Visitavam hospitais do plano espiritual. E quando Chico acordava, trazia essas mensagens para o papel. Muitos dos livros que ele psicografou começaram em sonhos. Mas não é só com médiuns famosos que isso acontece. Acontece com você também. Quantos já sonharam com um parente que partiu? E ele estava bem, sorrindo. E você acordou com uma paz inexplicável. Isso não foi seu cérebro criando imagens. Foi um reencontro real. Foi a alma dele visitando você durante o sono para dizer: estou bem. Não sofra mais. Esses sonhos têm um peso diferente, uma clareza que não se explica. Uma emoção que permanece mesmo depois de acordar. Se você tem sonhos assim, presta atenção neles. Anota quando acordar, porque há mensagens escondidas ali. Nem todo sonho é espiritual, claro, mas os que são você reconhece. E se você está reconhecendo cada vez mais sintomas em você, calma, porque tem mais. E o que vem agora é ainda mais profundo. Você já entrou num lugar e sentiu um peso inexplicável, como se o ar estivesse denso. Já ficou ao lado de alguém e se sentiu completamente drenado sem motivo aparente. Ou ao contrário, já esteve em lugares que te enchem de paz instantânea, como se tudo se acalmasse dentro de você? Isso não é impressão, é percepção fluídica. A mediunidade torna a pessoa sensível às energias que circulam nos ambientes e nas pessoas. E essa sensibilidade pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. Chico explicava que os ambientes guardam as vibrações de quem passou por ali. Se houve brigas, tristezas, mágoas, essas energias ficam impregnadas, como uma fumaça invisível, e quem é sensitivo capta isso de imediato. Eu conheço pessoas que entram em certos lugares e precisam sair correndo. Sentem náusea, mal-estar, dor de cabeça e acham que é frescura, mas não é. É a sensibilidade espiritual captando as vibrações densas daquele ambiente. Da mesma forma, há pessoas que carregam vibrações pesadas. Não porque sejam ruins, mas porque estão sofrendo. Porque estão acompanhadas de espíritos sofredores. Ou porque ainda não despertaram para o bem. E quando você, que é sensível, se aproxima dessas pessoas, pode sentir cansaço inexplicável, tristeza repentina, angústia. Não porque pegou algo dela, mas porque sua sensibilidade captou o que ela está vivendo. Por isso,
é tão importante aprender a se blindar espiritualmente. Oração, pensamento elevado, evangelização no lar. Tudo isso cria uma atmosfera de proteção ao seu redor. Mas também é importante não ter medo, porque essa sensibilidade, quando bem educada, pode te ajudar a identificar onde é seguro, com quem você deve se aproximar e de quem deve se afastar. É como uma bússola espiritual. E se você sente isso, não se assuste. Apenas aprenda a lidar, porque essa percepção é parte do seu dom. Mas agora vem uma coisa que talvez você nunca tenha relacionado com mediunidade. E vai fazer muito sentido. Sentir a dor do outro como se fosse sua. Chorar com quem chora. Carregar o peso do mundo nos ombros. Te chamam de sensível demais, de emotivo, de fraco. Mas no Espiritismo, isso é sinal de capacidade de sintonia espiritual. E essa sintonia é base de muitas tarefas mediúnicas voltadas ao auxílio. Chico Xavier era assim. Quando alguém chegava sofrendo, ele chorava junto. Sentia a dor da pessoa como se fosse dele. E muitas vezes, depois de uma sessão de psicografia, ele ficava exausto, como se tivesse vivido o sofrimento de cada espírito que se comunicou. Mas ele não ficava preso a isso. Ele transformava essa empatia em ação, em oração, em psicografia, em consolo. E esse é o segredo. Sentir é importante, mas não podemos nos afogar na dor alheia. Precisamos sentir para ajudar, não para carregar. E aqui vai um ensinamento importante. Quem tem essa empatia profunda precisa aprender a se desligar. Precisa orar antes e depois de cada contato intenso. Precisa pedir aos mentores que recolham as energias pesadas que foram absorvidas, porque a mediunidade não é esponja. Não é para ficar com o sofrimento do outro, é para ser canal de alívio. E para isso, o canal precisa estar limpo, protegido, equilibrado. Se você sente demais, não se culpe, mas também não se perca. Use essa empatia como ferramenta de amor. E quando sentir que está carregando peso que não é seu, devolva com oração. Entregue aos mentores e confie que você fez sua parte. E se você está se reconhecendo cada vez mais nesses sintomas, aguarda, porque agora a coisa fica ainda mais clara. Você estava bem, de repente, uma tristeza tomou conta de você, sem motivo, ou uma raiva inexplicável, ou um medo que você não sabe de onde veio. E você pensa, o que foi isso? Por que estou me sentindo assim? Isso pode ser sintonia involuntária com espíritos sofredores. Calma. Não significa que você está obcecado. Não significa que há algo de errado com você. Significa apenas que sua sensibilidade está captando vibrações externas. E quando você não sabe de onde vem, pensa que é seu. Mas não é. É de fora. Chico Xavier ensinava que devemos sempre nos perguntar: esse sentimento é meu ou veio de fora? E quando percebemos que veio de fora, podemos orar pela pessoa ou pelo espírito que está passando por aquilo. Porque muitas vezes essas oscilações são pedidos de ajuda. São espíritos que se aproximam de você porque sabem que você pode ajudá-los. E quando você ora, quando você mentaliza a luz, eles recebem alívio. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está tranquilo assistindo TV. De repente, uma angústia aperta seu peito. Você sente vontade de chorar sem motivo. Em vez de se desesperar, para, respira fundo e pergunta: isso é meu? Se a resposta for não, ora: Senhor, envolva com luz quem está precisando agora. Envie os mentores para ampará-lo. E pronto, a sensação passa, porque você não absorveu. Você apenas sentiu e transformou em oração. Mas isso só funciona quando você tem disciplina espiritual. Quando você ora diariamente, quando você estuda, quando você frequenta ambientes de luz, porque sem isso você fica à mercê de qualquer vibração que passar. E aí a vida vira um turbilhão emocional sem controle. Se você tem oscilações emocionais constantes, procure ajuda, procure um centro espírita sério, eduque sua sensibilidade, porque ela não é problema, é dom, mas precisa ser educado. E agora vem um sintoma que muita gente tem medo, mas não deveria.
sensação de não estar sozinho, vultos no canto do olho, sensação de ser observado. Arrepios sem motivo. Isso não é medo, não é paranoia. É clarividência e clareaudiência em desenvolvimento. Chico via espíritos desde criança e no começo teve medo. Ele contava que certa noite acordou e viu uma mulher de branco em pé ao lado da cama. Ficou paralisado de terror. Mas a mulher sorriu e disse com ternura: "Não tenha medo, meu filho. Sou sua mãe. Vim te proteger." Era a mãe dele, que havia partido quando ele era pequeno. Aquele encontro mudou tudo. Chico percebeu que os espíritos não estavam ali para assustá-lo. Estavam ali para amá-lo, para guiá-lo, para protegê-lo. E com o tempo, com estudo, com oração, ele aprendeu a conviver com isso. Quando você percebe presenças, não entre em pânico. Primeiro, ore. Peça proteção. Mentalize luz. E depois, se for o caso, pergunte em pensamento: o que você precisa? Muitas vezes o espírito só quer uma oração, só quer que você lembre dele com amor. Mas há também os espíritos protetores, aqueles que estão ao seu lado para te guiar, te proteger, te orientar. E quando você percebe a presença deles, sente paz, sente segurança, sente amor. É importante aprender a distinguir. Presença que traz medo geralmente é espírito sofredor. Presença que traz paz geralmente é espírito protetor. E em ambos os casos, a oração é a resposta. Se você vê vultos, se sente presenças, não se assuste. Mas também não ignore. Procure orientação. Estude. Eduque sua mediunidade, porque ela está se manifestando. E quanto mais você se prepara, mais clara ela se torna. E antes de continuarmos, me conta uma coisa. Você já viu ou sentiu algo assim? Compartilha aqui nos comentários sua cidade e escreve: Vê. Vamos ver quantas pessoas pelo mundo estão vivendo isso. Agora vem um sintoma que muita gente acha que é problema de saúde. Mas não é. Chiados, estalos, zumbidos no ouvido, especialmente em silêncio. Vozes que parecem vir de dentro. Você vai no médico. Faz exames. E não aparece nada. Isso pode ser tentativa inicial de comunicação espiritual. Ainda confusa, ainda imprecisa, mas real. Chico Xavier explicava que os espíritos começam a se comunicar de formas sutis. E o som é uma delas. É como se eles estivessem ajustando a frequência, testando a sintonia. No começo, você não entende, não sabe de onde vem, não sabe o que significa. Mas com o tempo, com a prática, com a educação mediúnica, isso vai se tornando mais claro. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com uma pessoa que conheço. Ela começou a ouvir zumbidos constantes. Foi em vários médicos, nada foi encontrado. Até que alguém sugeriu que ela procurasse um centro espírita. Lá, descobriu que era mediunidade aflorando. Começou a estudar, a frequentar reuniões mediúnicas. E com o tempo, o zumbido foi dando lugar a mensagens claras. Hoje ela psicografa, mas é importante não ter medo, porque o medo bloqueia. O medo afasta os bons espíritos e atrai os sofredores. Por isso, quando sentir esses sons, ore. Peça clareza, peça proteção. E confie que, se for uma comunicação verdadeira, ela vai se desenvolver de forma segura. Mas também é importante descartar causas físicas. Procure um médico, faça exames. E se não houver nada, aí sim, procure orientação espiritual. Porque a mediunidade não substitui a medicina. Ela complementa. Se você ouve sons que não têm explicação física, você não está louco. Você está sensível. E essa sensibilidade pode ser o começo de algo muito bonito, se for conduzida com estudo, oração e humildade. E agora vem um sintoma físico que muita gente não entende. Arrepios do nada, calafrios que sobem pela espinha, sensação de ser tocado levemente, como se alguém tivesse passado a mão no seu ombro, ou aquele perfume que aparece do nada, um cheiro que te lembra alguém que já partiu. Isso não é imaginação, são fenômenos leves de interação espiritual. Chico sentia isso o tempo todo e explicava que os espíritos, quando querem se comunicar, tentam de várias formas, e uma delas
é através de sensações físicas, porque o corpo é ponte entre os mundos. E quando o espírito toca o corpo, mesmo que sutilmente, a pessoa sente. Uma mulher me contou que após a partida do pai, começou a sentir o cheiro do perfume dele em momentos específicos. Sempre quando estava triste, sempre quando precisava de força, e aquilo trazia paz, porque ela sabia que ele estava ali, cuidando, protegendo. Esses fenômenos são comuns em médiums sensíveis, mas é importante não confundir com problemas de saúde. Por isso, sempre faça exames. Descarte causas físicas. E se não houver nada, aí sim, considere a hipótese espiritual. E quando você percebe que é espiritual, não se assuste. Ore, agradeça. E se for o caso, pergunte o que o espírito precisa. Porque muitas vezes, esses toques são formas de comunicação. São formas de dizer: estou aqui, me veja, me ajude. E quando você responde com amor, com oração, o espírito sente e se acalma. E agora chegamos aos sintomas mais profundos, os que revelam não apenas sensibilidade, mas missão, atração natural por espiritualidade, vontade de entender a vida após a morte, curiosidade sobre mediunidade. Isso não é acaso, é afinidade espiritual. É chamado interior para o conhecimento. Chico Xavier dizia que ninguém se interessa pelo espiritismo por acaso. Há sempre um motivo. Uma dor que precisa ser curada, uma pergunta que precisa ser respondida, ou uma missão que precisa ser cumprida. E quando você sente esse interesse, não ignore, porque pode ser o seu espírito lembrando de algo que já viveu em outras existências. Pode ser o seu mentor te chamando de volta ao trabalho. Pensa bem, quantos vídeos existem na internet? Milhões, e você está aqui, assistindo esse vídeo sobre mediunidade. Por quê? Porque você foi chamado. O mundo espiritual não nos abandona. E quando estamos prontos, ele nos toca. Seja através de uma dor, de uma leitura, de um vídeo, de uma conversa. Se você está aqui agora, não é por acaso. E esse interesse que você sente merece resposta. Estude, leia, frequente um centro espírita sério, participe de reuniões. Eduque sua mediunidade, porque ela está aí, esperando ser compreendida. E agora, antes do sintoma final, vem um que pode te fazer chorar, porque ele revela a essência da sua alma. Você não aguenta ver ninguém sofrendo. Quando alguém chora, você chora junto. Você tem um impulso genuíno de ajudar, de consolar, de servir. Não por obrigação, não por aparecer, mas porque algo dentro de você não consegue ficar indiferente à dor do outro. Isso não é fraqueza, é a marca de um espírito elevado. A mediunidade verdadeira nasce do sentimento, não de fenômenos, não de visões, mas do desejo sincero de ajudar. Emmanuel ensina que a mediunidade sem caridade perde seu propósito, porque o dom não foi dado para exibição, foi dado para serviço. Chico Xavier era assim. Ele não psicografava para ser famoso. Ele psicografava porque não suportava ver o sofrimento das pessoas que perderam entes queridos. Ele queria consolar, queria trazer paz, queria provar que a vida continua. E esse sentimento era maior do que ele. Se você sente isso, agradeça, porque esse desejo de ajudar é o sinal mais seguro de que sua sensibilidade espiritual está alinhada ao bem. Há pessoas que têm mediunidade e usam para a vaidade, para aparecer, para ganhar dinheiro. Mas essas não estão a serviço da luz. A mediunidade verdadeira é humilde, é silenciosa, é amorosa, e ela se manifesta no desejo profundo de fazer o bem. Se você sente isso, você está no caminho certo. E agora, finalmente, chegamos ao sintoma que Chico Xavier dizia ser o mais importante de todos. O que confirma tudo. Aqui está o segredo que eu prometi revelar. E talvez você se decepcione, porque não é um fenômeno, não é uma visão, não é nada espetacular. É uma compreensão. Chico Xavier repetia isso sempre. A mediunidade não é castigo nem privilégio. Ela é instrumento de trabalho espiritual. Não torna ninguém especial, mas responsável. E quando você entende isso,
tudo muda. Porque você para de ter medo, para de buscar fenômenos, para de querer provas, e começa a viver a mediunidade com naturalidade, com humildade, com amor. Chico não se achava melhor que ninguém por ser médium, ele se achava servo, e dizia que a mediunidade era tarefa, não título, porque o que importa não é ter o dom, é o que você faz com ele. Há médiums que se perdem no orgulho, que acham que são escolhidos, que usam o dom para manipular, para ganhar prestígio, para se sentir superiores, mas esses estão no caminho errado, porque a mediunidade verdadeira é exercício de humildade. Ela precisa ser educada, compreendida, vivida com simplicidade e, acima de tudo, vivida com amor. Se você tem mediunidade, não se ache especial, se ache responsável e use esse dom para o bem. Sempre, porque no final não seremos julgados pelos fenômenos que produzimos, mas pelo amor que distribuímos. E agora vem o último ensinamento, o que vai te guiar daqui para frente. O desenvolvimento mediúnico saudável exige 3 coisas: conhecimento, prece e equilíbrio emocional. Não há pressa, não há atalhos, não há medo. Tudo acontece no tempo certo. Chico levou anos estudando, orando, se preparando. E mesmo assim, dizia que ainda tinha muito a aprender. Porque a mediunidade não é algo que se domina, é algo que se vive, dia após dia, com humildade, com paciência, com fé. Se você reconheceu esses sintomas em você, não se desespere. Não saia por aí dizendo que é médium. Não procure fenômenos, procure estudo, procure oração, procure equilíbrio. Procure um centro espírita sério, onde você possa ser orientado com responsabilidade. Porque a mediunidade mal conduzida pode trazer sofrimento. Mas a mediunidade bem educada pode trazer luz, paz e missão cumprida. E lembre-se, você não está sozinho. Seus mentores estão com você e eles vão te guiar, se você se permitir ser guiado. Gratidão por ter caminhado até aqui, alma querida. Que a luz do entendimento toque tua consciência como o sol toca o orvalho, sem ruído, mas com profundidade. A mediunidade não é mistério, não é castigo, não é sorte, é responsabilidade, é chamado, é oportunidade de servir. Se você reconheceu algum desses sintomas em você, não tenha medo, mas também não ignore. Procure conhecimento, procure orientação, procure a luz, porque você não está sozinho. Seus mentores estão com você. E eles vão te guiar se você se permitir ser guiado. Lembre-se, a mediunidade sem caridade perde o sentido. Então, use esse dom com amor, com humildade, com serviço. E antes de terminar, me faz um favor. Escreve aqui nos comentários sua cidade e a frase: eu escolho despertar. Porque o verdadeiro caminho começa quando a alma decide não desistir de si. Vamos formar uma corrente de luz. Quero ver de quantos lugares do Brasil e do mundo essas mensagens estão chegando. E se esse vídeo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Curta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque pode ser que você seja o instrumento que vai fazer a diferença na vida de alguém. Deixo aqui uma bênção para você e para sua jornada espiritual. Que os laços se tornem luz, que a sensibilidade se torne sabedoria, que o chamado, enfim, se transforme em missão cumprida. Paz e luz sempre.